E aí, galera, tudo na paz? Vamos continuar outra aulinha extra hoje. Se vocês já viram aulas de intertextualidade, eu peço desculpas por causa do áudio. O ar-condicionado estava ligado, aí a parede treme, tipo um terremoto. Super legal essa comparação, né, professor? Tem tudo a ver isso que você falou. Então estava tremendo, então a mesa de estudos aqui estava tremendo. Então o som ficou um pouquinho ruim, eu peço mil desculpas. Vocês me perdoam, né, gente? Então vamos lá, hoje é mais uma aulinha extra, uma aulinha que vai falar de paralelismo. Quando eu falo de paralelismo, a gente lembra de retas paralelas, seja na matemática. Ah, professor, é isso? A gente vai ter aula de matemática hoje? Paralelas coincidentes, paralelas distintas, coeficiente angular igual? É isto, professor? Não, meus caros pupilos. A aula hoje é de humanas. Então a aula é de paralelismo, gente. Paralelismo, eu cito muito isso nos meus slides. A gente vê, por exemplo, eu lembro na aula de substantivo, nós falamos de usar um substantivo abstrato no lugar de um concreto, ou um concreto no lugar de um abstrato, e isso pode simbolizar uma quebra de paralelismo, certo? Por exemplo, ela fala assim: o menino tocava piano, violão, guitarra, violoncelo e tristeza. Ou seja, todos os elementos anteriores eram instrumentos musicais, substantivos concretos. Eu coloquei tristeza. Tristeza é um substantivo abstrato. Olha, quebra. Eu quebrei. Quebrei o quê, Lucas? Quebrei o paralelismo. Certo? A gente fala isso. Quando existe uma quebra de lógica, você está usando concreto, 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 aí você coloca um abstrato. Você quebrou a lógica. Você quebrou a sequência. Você quebrou o paralelismo. Na gramática, sequência, lógica, é sinônimo de paralelismo. Tá bom? Então vamos falar de paralelismo. Olha essa frase. Um estilo de vida saudável exige alimentação balanceada e exercitar-se regularmente. Essa frase vocês escrevem na redação e eu tiraria ponto de vocês. Porque, professor, onde você viu que absurdo? Tá errado, gente. Não tá errado. Só que tá sem paralelismo. Você consegue transmitir a mensagem, beleza. Só que tá sem paralelismo. Um paralelismo sintático. Alimentação balanceada. Alimentação é um substantivo, balanceado é um adjetivo. Exercitar-se é um verbo. Regularmente é um advérbio. Ou seja, todas as palavras aí têm classes gramaticais diferentes. Não tem uma coisa comum, um espelho. O e nessa frase ele deveria funcionar como um espelho. Um ele é um elemento associativo, ou associador. Não só o e, o ou também pode ser o nem, o ora, bem como. Muitas vezes conjunções. Conjunções são elementos associativos entre expressões de igual valor, ok? Alimentação balanceada e exercitar-se regularmente são objetos diretos do verbo exigir. Exige o quê? Precisa de objeto direto. No caso, tem dois objetos diretos: alimentação balanceada e exercitar-se regularmente, certo? Só que esses objetos diretos eles têm naturezas gramaticais diferentes, certo? O e, esse elemento associativo, está ligando expressões que, gramaticalmente falando, são distintas, certo? Aí, ó. Alimentação balanceada é substantivo e um adjetivo. Exercitar-se regularmente é um verbo e um advérbio. É diferente essas coisas entre si. Eles não têm as mesmas estruturas gramaticais. Ou seja, os dois objetos diretos eles não são equivalentes. Eles são bem distintos. Não existe um paralelismo entre eles. Ou seja, quebrou-se o paralelismo sintático. Sintático porque nós estamos fazendo uma análise sintática da coisa. Certo? Quebrou-se esse paralelismo sintático. Certo? Um estilo de vida saudável exige alimentação balanceada. Beleza? Quer manter essa sequência? Então não escreve exercitar-se regularmente. Escreve exercícios regulares. Um estilo de vida saudável exige alimentação balanceada e exercícios regulares. Tanto no primeiro objeto direto, quanto no segundo você vai ter um substantivo e um adjetivo. Paralelismo consertado, agora tá bonitinho. Ou, se você quer manter o verbo e advérbio, então, um estilo de vida saudável exige alimentar-se de forma balanceada e exercitar-se regularmente. Beleza, ficou um verbo e um advérbio, de modo, no caso. Certo? Então, é muito importante que em construções textuais na dissertação, sempre quando você tem uma construção, por exemplo, que um verbo exige dois objetos, esses dois objetos têm que estarem equivalentes do ponto de vista sintático. Tem que estar com as mesmas estruturas. Você tem dois objetos indiretos,
dois objetos indiretos, os dois objetos indiretos têm que ter preposição. E a mesma, porque o verbo que está pedindo essa preposição vai ser o mesmo verbo para qualquer um dos objetos, então tem que ter a mesma preposição, tá bom? Se você coloca a preposição só em um, quebrou o paralelismo sintático, ok? Governo promete não só limitação dos impostos, como também investir na educação. Aí a gente pode utilizar isso como exemplo de frase de redação. Limitação é um substantivo, investir é um verbo, quebrou o seu paralelismo. A frase não só limitação, investir e como investir em educação, você percebe que tem uma ideia aditiva, não só como também. Isso é um par de conjunção, um par conjuntivo, não só como também. Lembra que a gente viu as conjunções coordenativas, as subordinativas? Isso é um tipo de conjunção coordenativa aditiva, tá? Adicionando ideias, não só como também. Limitação dos impostos e investir na educação são dois termos que, teoricamente, eles têm o mesmo peso, que nada mais é do que objetos do verbo prometer. Prometeu o quê? Limitação dos impostos e investir na educação. Só que os objetos, eles estão nivelados com relação ao que eles representam. Ambos representam objeto direto. E ambos representam a mesma promessa do governo. Só que esse aqui está escrito de uma forma e esse aqui está escrito de outra. Como eles representam a mesma coisa, eles têm que ser equiparados, gente. Limitação, então você coloca investimento lá. Quer manter limitação? Então coloca investimento na próxima. Quer manter investir lá? Então coloca limitar aqui. Sacou? Colocou um substantivo? Então coloca um substantivo aqui. E vice-versa. Então sempre mantenha o paralelismo, certo? Não deixe com que as classes gramaticais sejam distintas em funções sintáticas equivalentes. Ok? Governo afirma que investirá tanto na saúde, mas também na educação. Tanto, mas também são elementos associadores que ficam misturados, gente. Não tanto na saúde, mas também na educação. Tanto, qual que é o parzinho dele? Tanto quanto. Certo? Se você coloca tanto, mas também, você estar utilizando o mesmo conectivo. Não faz sentido. É igual você falar assim, Enem. Não Enem, vestibular. E, espaço, nem. Nem dá essa ideia de adição já. E o E também. Você está sendo prolixo, você está sendo redundante. Isso a gente chama de pleonasmo literário. Certo? Tem dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo literário, que é aquele que aparece em textos, quando a gente analisou, por exemplo, objeto direto pleonástico. O livro devolvi-o à biblioteca. O e o livro é a mesma coisa, objeto direto. Esse objeto direto está sendo repetido na frase, é um pleonasmo literário. É diferente de pleonasmo vicioso, que é aquelas expressões subir para cima, descer para baixo, água molhada, fato real, ok? Aí é um tipo de pleonasmo literário, tanto e mas também é a mesma coisa. Então não tá errado você falar tanto na saúde, mas também na educação. Se você quer utilizar o tanto, então coloca tanto na saúde quanto na educação. Ah, eu quero usar o mas também, então tira o tanto, coloca governo afirma que investirá não só na saúde, mas também na educação. Beleza? Isso é um exemplo também de quebra de paralelismo sintático, se você mistura os elementos associadores que têm a mesma função associativa. Certo? Outra forma de você quebrar esse paralelismo, essa sincronia, é você associar orações reduzidas e desenvolvidas. Oração reduzida nós vimos, é quando não tem a conjunção e o verbo está no infinitivo pessoal. Oração desenvolvida quando o verbo está conjugado e tem a conjunção. Olha aqui, PSDB confirma apoiar o novo governo e que sabe o seu papel. Apoiar o novo governo é uma oração reduzida. O verbo está no infinitivo e não tem conjunção. Agora a segunda, que sabe o seu papel, é uma oração desenvolvida. Tem a conjunção e o verbo está conjugado. Então você escolhe. Você quer ou você mantém as duas reduzidas ou as duas desenvolvidas. Agora, se você colocar uma desenvolvida e uma reduzida, está errado. Então, mantenha a coerência, certo? Mantenha essa equivalência. Então, vamos corrigir? PSDB confirma apoiar o novo governo e saber o seu papel. Beleza. Ou PSDB confirma que apoia o novo governo e que sabe o seu papel. Perfeito, corrigido. Certo? Aí nós fizemos, um estilo de vida saudável exige alimentação balanceada e exercitar-se regularmente. A alimentação balanceada é um hábito saudável.
exercitar-se regularmente também é um hábito saudável. Então, aqui nós não quebramos o paralelismo semântico. Vamos diferenciar, então, agora o paralelismo sintático do semântico? Quando nós falamos de paralelismo sintático, nós estamos olhando com um óculosinho redondo, certo? Nós estamos fazendo uma análise sintática da coisa. A gente está analisando a classe de palavras que eles desempenham dentro de uma oração. Ah, se aqui é objeto direto, aqui é objeto direto, beleza. Aqui eu usei o verbo, então aqui eu uso um verbo. Aqui eu usei substantivo, aqui eu uso o substantivo. Agora, quando nós falamos de paralelismo semântico, nós estamos falando de sentido. A alimentação balanceada é um hábito saudável. Exercitar-se regularmente também é um hábito saudável. Então, a semântica da coisa, o sentido, a significação que esses objetos diretos me trazem na minha mente é a mesma. Hábito saudável é igual a hábito saudável. Então, esses elementos que estão sendo associados pelo E, eles são do mesmo campo semântico. O campo semântico, no caso, é o hábito saudável. Então, eles são semanticamente equivalentes. Os objetos diretos nessa construção são semanticamente equivalentes e sintaticamente diferentes. Sacou? Aqui nós temos uma quebra do paralelismo sintático, que nós já corrigimos, com relação à sintaxe, certo? Agora, não tem quebra do paralelismo semântico. O paralelismo semântico está sendo normalizado, tá beleza aí. O paralelismo semântico tá ok. Ok? Vamos ver alguns exemplos de quebra de paralelismo semântico. Primeiro exemplo. Elementos de sentido incompatíveis, ou seja, gera uma incoerência. Ó. Esse professor é muito educado, cumprimenta todos os alunos e se veste muito bem. Paralelismo semântico foi totalmente quebrado. Cumprimentar todos os alunos é uma ação, certo? Me remete, qual é o sentido disso? O ato de se cumprimentar. E se veste muito bem, qual que é o sentido que isso me traz? Um sentido de vestuário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Semanticamente, de acordo com o meu sentido, não tem nada a ver. Vestir-se bem não é um argumento que justifica a boa educação de uma pessoa. Ou seja, não tem nada a ver, existe uma desconexão. É incompatível o sentido de cumprimentar todos os alunos e vestir-se muito bem. É incompatível, não existe uma relação entre eles, são coisas absolutas, independentes. Então nós temos uma quebra de paralelismo semântico, certo? Não são justificativas plausíveis que existem uma interconexão. Quebrou o paralelismo semântico, ok? O sentido que está sendo prejudicado. Outro exemplo, quando você mistura alguns elementos concretos e abstratos. Ó, os fortes vendavais derrubaram casas, viadutos e nossa paz. É o exemplo que eu citei no começo da aula. Casas e viadutos é uma coisa física, meio que você consegue ver aqui, eles conseguem pegar na mão. Agora, nossa paz, que jeito você pega paz na mão? A definição de concreto e abstrato, no caso dos substantivos, é uma geração de dependência. Um substantivo concreto é aquele que existe de maneira independente, ele não depende de ninguém para existir. Um abstrato, ele depende de um parâmetro alheio para existir, certo? Casas e viadutos são substantivos concretos. E paz é um abstrato, ou seja, você quebrou a lógica da coisa. Você quebrou o sentido da coisa, certo? Nesse caso, a gente não precisa fazer uma correção, certo? A quebra do paralelismo semântico, neste caso, ela é intencional, certo? Causa e consequência, né, que aqui está escrito, produz um relevante efeito de sentido, causa e consequência, certo? Porque, entenda, os fortes vendavais derrubaram casas e viadutos, causa. E nossa paz, a consequência, derrubou também a nossa paz. Os fortes vendavais, enquanto causa, destruiu casas e viadutos. Qual que foi a consequência disso tudo? Destruiu também a nossa paz. Ou seja, aqui nós temos um efeito de sentido maior do que a própria quebra de paralelismo semântico. Só que nós temos uma quebra de paralelismo semântico, ou de sentido, certo? Você utilizou concretos e depois colocou abstrato. Do ponto de vista gramatical, seria melhor se você tivesse usado tudo concreto ou tudo abstrato, tá bom? Para manter esse paralelismo, para manter essa lógica de espelhamento. Eu faço uma comparação com vocês quando você se olha no espelho. Você se olha no espelho, se bem que quando você se olha no espelho, existe um fenômeno chamado enantiomorfismo. Se você levanta a mão direita,
Aqui, lá, tá levantando a mão esquerda, né? Ao contrário. É tipo você colocar uma ambulância na frente do espelho. O SAMU parece escrito ao contrário, né? Isso é o efeito do enantiomorfismo. Só que, teoricamente, você quer ver a mesma imagem, a mesma pessoa, não tem distorção. Já pensou, você olha no espelho, parece uma outra pessoa, você tá de cabelo curto, parece uma pessoa de cabelo longo. Ou seja, quebrou-se a lógica se isso acontecesse. Paralelismo é essa análise. Paralelismo é você se ver no espelho de maneira íntegra. Então, se você utiliza uma palavra de determinada classe gramatical, lá tem que aparecer outra palavra da mesma classe gramatical. Se aparece outra classe gramatical, caralho, quebrou. Opa, tem alguma coisa errada. O paralelismo está sendo rompido, está quebrado. O espelho não está funcionando de maneira ideal. Certo? Esse espelho está com só um pouquinho de problema, né, gente? Pensou? Agora, existem alguns casos que tem uma quebra de paralelismo de maneira intencional. Paralelismo intencional. Perdi o bonde e a esperança, Drummond. Você acha que o Drummond ia errar um paralelismo? Não, ele está fazendo isso de maneira intencional. Ele está quebrando o paralelismo semântico, só que ele está de maneira intencional. Olha como que ele traz um choque. Bonde, um substantivo concreto. Esperança, um substantivo abstrato. Mas isso ele faz propositalmente. Foste aí pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor. A mesma coisa, perna, um substantivo concreto, amor é abstrato, mas o Machado de Assis faz isso de maneira proposital, ok? Os caras têm moral, né, para fazer isso. Aqui nós temos alguns exercícios, certo? Ó, a FAMERP, o exercício da FAMERP de 2015, vamos resolver? Uma noite destas, vindo da cidade para um engenho novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. No trecho destacado, são associados dois substantivos semanticamente díspares, ou seja, semanticamente diferentes, vista e chapéu, certo? Ambos são substantivos, só que são substantivos que não tem a mesma carga semântica entre eles. Chapéu, você consegue ver vista. Entende? A quebra do paralelismo semântico provoca um efeito curioso de estilo. Entre as frases retiradas de outro romance de Machado de Assis, a que produz efeito de sentido semelhante é: qual é o efeito de sentido nessa frase que o Machado de Assis em Dom Casmurro quer transmitir? Um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. De vista no sentido de vê-lo. De chapéu no sentido de tirar o chapéu, ou seja, de ser cerimonioso, de cumprimentá-lo. É uma ironia, né, gente? Ele está ironizando isso. Machado de Assis, você vê com o texto do Machado, você já espera. Viu que o texto do Machado tem ironia na coisa. Aí, nesse livro Dom Casmurro, que eu acredito que boa parte de vocês tenham lido, é muito bom ler, um texto muito da hora, um livro muito da hora, ele traz essa ironia. É irônico essa frase. Então, eles querem saber, dentre as alternativas, qual que tem ironia. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Eu não vejo ironia nenhuma aqui. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava a sandice a sair. Aqui, também não vejo ironia nenhuma. Um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Aqui ele está falando do emplasto do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesta frase não tem ironia nenhuma. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se de ideia fixa. Aqui só tem um processo de descrição, né? Tem ironia. Alternativa E, que eu acho que é a correta, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Aí, pronto. Ela não me amou de verdade. Ela é interesseira. Olha a ironia que está escondida atrás disso. Então, alternativa E. Assim como na frase do enunciado, na alternativa E também tem ironia. Certo? Alternativa E é a correta. Algum paralelismo na poesia. Você pode usufruir de um paralelismo na poesia para trazer um efeito expressivo. Olha aqui, ai flores do verde pinho. Se saberdes novas do meu amigo, ai Deus, eu é. Ai flores do verde ramo. Se saberdes novas do meu amado, ai Deus, eu é. Todas essas construções perdão, todas essas construções elas têm um parâmetro. Deixa eu beber uma aguinha.
ela tem um parâmetro pré-estabelecido. Isso a gente chama de refrão e paralelismo, certo? Esse texto aí é do Dom Diniz. Dom Diniz é um trovador. Vocês aprendem trovadorismo, lembram? Uma escola literária que praticamente não cai nos vestibulares, se cair é uma bênção, porque é fácil. Dom Diniz é El Trovador, o mais conhecido trovador. Ele escreve várias cantigas de amor e de amigo. Este caso aí é uma cantiga de amigo. Vamos relembrar? O que é uma cantiga de amigo? Uma cantiga de amigo é uma cantiga do tipo lírica. Lirismo quer dizer, tem subjetividade, tem emoção estética. E é uma cantiga de amigo porque o eu lírico é feminino. A pessoa que escreve é um trovador. O trovador é um homem. Só que o eu lírico, ou seja, o eu do poema, como esse ser inventado que está escrevendo o poema, é uma mulher. Ela sofre com relação ao seu amigo, que no caso é o seu namorado, que foi para uma guerra santa e não voltou. E ela dialoga com a natureza, com as suas amigas, com a mãe, pedindo a volta do amado. Certo? Uma cantiga de amiga. O eu lírico é feminino, existe um sofrimento amoroso com relação ao amado que saiu e não voltou. E uma característica própria das cantigas de amiga é refrão e paralelismo. Qual é o refrão disso aí? Ai Deus, eu é. Existe refrão, é repetido, então já consigo identificar que é uma cantiga de amigo. E existe um paralelismo. Ai flores do verde pinho, ai flores do verde ramo. Eu mantive a mesma estrutura, mudei uma palavrinha só. Pinho e ramo são palavras que têm a mesma classificação do âmbito morfológico. São substantivos. Ou seja, eu não quebrei o paralelismo. Pelo contrário, eu mantive o paralelismo e enfatizei esse paralelismo. Tanto sintático quanto semântico. Ambos são substantivos. Se saberdes novas do meu amigo, se saberdes novas do meu amado. Amigo e amado são substantivos equivalentes, sinônimos. Então o paralelismo foi mantido. Uma característica muito importante, talvez até a mais importante das cantigas líricas de amigo, é justamente a presença de refrão e paralelismo. Ok? E isso acaba funcionando para a gente como um efeito de sentido, um efeito expressivo, certo? Que é característico daquela poesia trovadoresca. Beleza, gente? Outro exemplo, Gregório de Matos Guerra, um poeta, o Boca do Inferno. Qual que é o efeito expressivo? Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares d'água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu que em um peito abrasas escondido, tu em que um rosto corre desatado. Tá aí o paralelismo. E continua, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Você repete estruturas, você repetiu tu, você repetiu o que, você repetiu a preposição em, você repetiu o artigo certo? Você repetiu a conjunção temporal quando, você repetiu o em, você repetiu as palavras. Ou seja, você manteve uma ideia de paralelismo, certo? Então não é só lá no trovadorismo que você tem paralelismo, não. Gregório de Matos Guerra também utiliza na sua poesia, certo? Boquinha do Inferno aí. Então é isso, gente. Ó, tem mais alguns exercícios, eu não sei porque esse slide está em branco. Reescreva as frases corrigindo a falta de paralelismo nelas presente. O futebol conquistou um papel na sociedade, tanto culturalmente como econômico e político. Tá errado isso aí, né, gente? Olha o certo. O futebol conquistou um papel na sociedade, tanto cultural como econômico e político. Quando eu coloco culturalmente, eu estou colocando um advérbio. Econômico e política são adjetivos. Então eu coloco tudo adjetivo. Tanto cultural como econômico e político. Certo? Os clubes buscam a expansão do número de associados, bem como reduzir gastos com publicidade. São coisas distintas, né? Número de associados, depois coloca um verbo, reduzir gastos. Então, os clubes buscam a expansão do número de associados, bem como a redução de gastos com publicidade. Transforma o verbo em um substantivo equivalente. Redução é um substantivo deverbal, ato de reduzir. Beleza? Derivação regressiva, na estrutura de formação de palavras. Certo? Aqui, ó, nas frases a seguir não tem gabarito, né? Eu resolvo com vocês então. Nas frases a seguir, há falta de paralelismo sintático. Reescreva-as, mantendo seu sentido e fazendo apenas as alterações necessárias para firmar esse paralelismo. Funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. Uma nova greve, o enfoque aí é greve, é um substantivo. E isolar o governador, o enfoque é o verbo, isolar.
Então, vamos corrigir, ó, funcionários cogitam uma nova greve e o isolamento do governador. Certo? Pronto, corrigido. Mantive um substantivo e mantive um substantivo. Restabelecido o meu paralelismo sintático. Essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe fornece os meios de subsistência de produzir. Tem bastante paralelismo quebrado. Vamos corrigir? Essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe fornece, está escrito. Mas não garante o fornecimento dos meios de subsistência e de produção. Os meios de subsistência e de produzir também tem uma quebra de paralelismo sintático, porque são iguais valores em relação ao verbo fornecer, certo? Então, meios de subsistência e de produzir, teoricamente, eles têm o mesmo peso, só que eles estão escritos com partículas diferentes. Esses são estruturas gramaticais diferentes. Então, vamos corrigir tudo isso. Essa reforma agrária, por um lado, fixa o homem no campo, mas não lhe garante o fornecimento de meios de subsistência e de produção. Pronto, corrigi o meu paralelismo sintático. Paralelismo na poesia. A gente falou que isso transmite um efeito expressivo. Olha aqui, ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado. É a tendência do barroco, né? Barroco, o exemplo que a gente tem é o Gregório de Matos Guerra, que a gente viu aqui atrás, né? O Gregório de Matos Guerra, ele é o boca do inferno. Barroco é uma escola literária, que significa, por tradução livre, pérola de formato irregular. Você tem um conflito na ideia da cabeça desse poeta barroco, certo? Ele está perturbado, valores dualizando na cabeça dele, valores de essência e aparência, valores antropocêntricos e valores religiosos. A cabeça dele está super confusa. Por isso que nós temos duas tendências na poesia barroca: o cultismo e o conceptismo, ou, respectivamente, quevedismo e gongorismo, né? O jogo de ideias e o jogo de palavras. Isso aparece muito dentro da poesia barroca. O Gregório de Matos, ele tem influência dos dois, mas aqui é uma influência mais cultista, um jogo de palavras. Conceptismo, um jogo de ideias. Cultismo, um jogo de palavras. Olha aqui. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados. Tudo obedece à ordem: substantivo, preposição, adjetivo, substantivo, verbo no particípio. Olha como que ele pensou na hora de fazer isso. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados. Sujeito, um complemento e um verbo. Ele obedece a essa ordem. Sintaticamente, a estruturação do poema do Gregório de Matos é perfeita. Isso é uma estrutura cultista. Essa tática que ele utiliza para manter essa ordem, ele faz um jogo de palavras mesmo. A classificação semântica e morfológica que essa palavra apresenta dentro da gramática. Então, esse jogo de palavras é uma tendência, é um modelo de pensamento que a gente chama de cultismo, muito presente na cultura da escola literária barroco. Ok? Então, nós falamos de paralelismo. Paralelismo, eu fiz uma associação com o espelho. Você tem que manter imagens semelhantes, tais quais deveriam ser de fato. Então, tem o paralelismo sintático, uma relação mais gramatical, você analisar a classe de palavras, analisar quais são as funções, objetos, se é objeto direto ou indireto, e manter a mesma estruturação, fazer com que esses elementos sejam equivalentes, equiparados, ou o paralelismo semântico, que é aquele que traz um efeito de sentido. Se você utiliza um substantivo concreto, você tem que utilizar outro, não colocar um abstrato para fazer essa quebra, certo? Então, do ponto de vista do pensamento, você faz uma concordância, um sentido equiparado. Beleza? É isso, gente. A aulinha de intertextualidade é uma aulinha curta, é uma aulinha extra, mas que... Aulinha de intertextualidade? Não, foi intertextualidade, né? Uma aulinha de paralelismo. Intertextualidade foi a última aula, tá bom? Paralelismo é muito importante, cai bastante. Beleza, gente? Aquele abraço!